Olá, amigos, muito boa noite, satisfação. Estamos chegando para a nossa conversa, a conversa com vocês. Hoje à tarde deu ruim, como dizem, né? Mas agora vai dar tudo certo. Vamos aqui falar sobre espiritualidade à luz dos ensinamentos do racionalismo cristão. Portanto, vamos falar sobre realização e plenitude. Esse é o nosso tema central, mas evidentemente que estamos aqui abertos para falarmos sobre as mais diversas possibilidades de orientação do ser humano na Terra através da espiritualidade que o racionalismo cristão nos proporciona. Bom, mas antes de tudo, vamos nos preparar, vamos formar uma corrente positiva, um campo vibracional elevado através dos nossos pensamentos e assim podermos todos ajudar as forças superiores a beneficiar a humanidade. Vamos, então, agora silenciar os chats, por favor. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir desse instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, já irradiamos. Que mês que nós estamos? Agosto? Que venha logo setembro, né, gente? Dizem que agosto é mês de cachorro louco, olha ele aí, querendo morder a gente, né? Bom, mas vamos em frente. O importante é que estamos com vocês, o importante é que estamos todos juntos, o Homero, a Nádia, o Oswaldo, a Vânia, a Edna, a Enelise, a Lili, a Aldina, a Lili Santos, a Aldina, a Rosa Galerani, o Marcelo Pereira Ramos, a Nilza Maria Damasceno, quem mais? O Pedro Luiz, a Gabi Leandro, a Joelma Galante, o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube, o pessoal aqui da Rádio A Razão. Estamos todos aqui fortalecidos, né? E nada vai arrefecer, portanto, a nossa vontade, o nosso ânimo. E vamos falar sobre realização e plenitude. Hoje já temos aí a nossa enquete no ar, né? A enquete que vocês estão respondendo. O ser humano, para se sentir realizado, precisa do mais do que conforto pessoal, social e profissional? O que é que vocês acham? O ser humano, para se sentir realizado, para se sentir na plenitude, ele precisa, além de conforto pessoal, social e profissional, mais alguma coisa? Bom, vocês é que vão dizer, né? Vocês é que vão responder aí através da nossa enquete, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, o pessoal também no Instagram, Twitter não, né? A gente postou, mas não dá para contar os votos lá, contar a pesquisa. Olha, vocês estão, o Edson Bob, a Catarina Oliveira, a Marlina Gomes, o Marcos José Guimarães Ferreira, a Nádia Vieira, a Odília Braga Xavier, quem mais? A Mirtes Coelho, Edmar Lanes, a Edmeia Antonino, a Roseli Raimundo, Joaquim Camargo, Maria Santos Fonseca, João Odacir, Frutti, Scherer Frutti, né, lá de Palmeira das Missões, Joana Dark, Dutra Silva, é minha parente, né? O Roqueiro 476 aí, hidrate, ok, já vou hidratar.
o José Costa, o Manuel Bussinger, a Neurizete Schwan, a Amélia Silva, quem mais? O Rafael Luiz Silva, Angélica Moreira Leandro, Lorival Souza, enfim, vocês todos. Saúde! Vamos brindar com água fluidificada, que acabamos de aqui receber os fluidos das forças superiores enquanto irradiávamos. Uma delícia, na temperatura ideal. Bom, vamos ao tema? Mas antes aqui, vamos passar algumas informações para vocês. Bom, a nossa mensagem de hoje vem lá do livro Valor dos Sentimentos, do Caruso Samel. A consciência de si mesmo que as criaturas livres e esclarecidas possuem garante, com certeza, o pleno conhecimento de suas possibilidades e de suas limitações, permitindo, através de uma avaliação constante e rigorosa, de uma autoapreciação, proceder de forma simples, adequada e objetiva em todas as circunstâncias, transformando assim seus desejos em realizações efetivas, construtivas e progressistas. Acho que ficou claro, né, gente? O que nós precisamos é ter consciência de nós mesmos e à medida que possuímos essa consciência, aliás, vamos falar sobre o autoconhecimento também, lá na nossa crônica de hoje, daqui a pouquinho. Quando a pessoa possui a consciência de si mesma, ela, e ela sendo livre e, portanto, esclarecida, ela possui uma grande certeza de que os seus conhecimentos, as suas possibilidades, os limites, claro, todos nós temos, mas é preciso conhecer, acima de tudo, as nossas potencialidades, para que a gente realmente tenha uma realização nos nossos objetivos, né? na nossa vida. Bom, e temos aqui também, além desta mensagem magnífica do livro Valor dos Sentimentos, temos também aqui o nosso app, né? Que a gente, com ele, de posse dele no nosso smartphone, nós acessamos não só a Rádio A Razão, como também todos os sites, o portal do Racionalismo Cristão, o WhatsApp, enfim. Então é importante que vocês tenham aí no smartphone de vocês, no celular de vocês, no telemóvel de vocês, como queiram, vocês tenham o nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio A Razão. Perfeito. Bom, então vamos agora à nossa temática de hoje aqui. Vamos ver aqui o que vocês já postaram aqui pra gente no nosso WhatsApp. O WhatsApp vocês sabem, né? Mais 55 21 99 7845, tá certo? 722 7845 9722 7845. Vou repetir. Mais 55 21 9722 99722 7845. Quem nos mandou aqui? Antes eu tenho um pedido aqui, aliás, uma solicitação muito importante que me fizeram. Disseram, o senhor leu as nossas reflexões muito rápido. E eu disse para a pessoa, olha, eu leio rápido porque o pessoal escreve bastante e tem muitas. Eu gostaria de reproduzir aqui, de trazer a lume todas as reflexões de vocês. Há dias que não tem condições. Terça-feira passada mesmo, sumiu aqui a do Emir Siciliato. Eu tinha visto antes e depois não encontrei mais. Bom, mas aí deve ser problema de dedo ao ar. Mas, então, o que eu vou dividir com vocês aqui é uma solicitação. Vamos enxugar os textos o máximo possível, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir as suas reflexões aqui lidas pela gente, dividindo com todos e, claro, enriquecendo, como vem enriquecendo aqui por demais o nosso programa, quando vocês
dão aqui a visão de vocês sobre o tema. E falando em visão, temos a Daliane, de Belo Horizonte, que ela diz: a realização da aquisição em bens materiais dá a quem os conquistam satisfação, porém provisória, mas a verdadeira realização é adquirida quando o ser descobre-se como força e matéria, e assim tem consciência despertada para a espiritualidade. Inicia-se a partir daí a verdadeira realização e plenitude do viver terreno, como bem nos ensina o racionalismo cristão. Muito bom, Liane, você aqui pegou bem a ideia aqui. O Homero, de São Paulo, diz: em se tratando de alcançar a plenitude na vida, podemos dizer que é a sensação de estar bem consigo mesmo, com os relacionamentos, a carreira e em todos os outros aspectos. Contudo, é preciso dizer que estar pleno não significa ter uma vida sem problemas, simplesmente porque isso não existe. Estar pleno é se sentir bem com a realidade que vive, apesar dos desafios, é querer estar exatamente onde se está. Depende, se a pessoa estiver no lugar que ela quer estar, né, o Homero, mas tudo bem, está valendo aqui, muito bom. Como é que é? O Vander diz: estamos mesmo rosa? Não estou entendendo. Bom, e o Rafael, as letras brancas estão judiando da gente aqui, viu? Eu vou ver aqui se eu mudo aqui o fundo para que a gente possa conseguir ler aqui. Vamos ver se melhora. Vamos lá? Olha só, agora vocês estão dentro do estrado da sede mundial. E a mensagem do Rafael Luiz da Silva passou, não deu para ler. Temos aqui a Cristina Milati, o que ela diz aí? Vamos ver se a gente consegue ler. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Precisamos descobrir a vida espiritual e trabalhar nela para desfrutar da plenitude da verdadeira realização. Muito bom, Milati. É simples assim, objetivo e claro. Nosso planeta está doente por falta de espiritualidade, precisando de muito amor e harmonia, diz a Cleonice Rossetti. Quem mais? A Rosa Maria Carreira, o presidente, grata. Não precisa agradecer não, Milati. Não, a Rosa Maria. A Isabel Saldanha, também não dá para ler. O Geraldino Inácio, lá da filial Petrópolis, boa noite. O Jair Andrade: está ótima maneira como o senhor está lendo os textos, afinal, como o senhor disse, são muito bons. Então, tá bom, muito obrigado. A Rosinete Sena, o José Carlos Souza, a Lília Rosa Rames Pereira, de Petrópolis, a Moema Rocha também está conosco. Bom, vamos voltar aqui então nos textos de vocês e olha só que exemplo de objetividade aqui do Renato Cardoso. Ele diz, abre aspas: plenitude é quando a vida cabe num instante presente, sem apertos, e a gente desfruta o conforto de não precisar de nada. Muito bom, Renato. Gostei. Muito objetivo. Quem mais aqui? Deixa eu dar uma espiada. O pessoal está dizendo para melhorar, aumentar o volume, mas olha, gente, está no máximo. Eu não tenho mais o que fazer aqui, só se eu me esgoelar, como diz o outro, né? Mas não dá. O Sidney Costa diz aqui: Gilberto Silva e Dona Lucy da Costa, a filial São Gonçalo, todos os participantes do Conversa com o Presidente, boa noite. Ieda Sobreira, a Candituber, um pseudônimo, com certeza, né? A Maria da Graça Lopes também está conosco, a Elza Santos Pena. Bom, vamos voltar aqui para as participações aqui de vocês. Vamos achar aqui. A Marise ela diz: a humanidade vem evoluindo materialmente em todos os ramos de várias atividades neste mundo, tais como inventos, descobertas, pesquisas em geral.
A maioria deles tem como consequência interesses próprios e a aquisição de bens em seu benefício próprio. Os seres humanos que seguem por esse caminho não compreendem a importância da melhoria espiritual em sua razão e plenitude. A filosofia racionalista cristã propaga e divulga, através de seus ensinamentos, o valor da vida espiritual, como o progresso e o desenvolvimento, entre tantos outros, para beneficiar aos mais necessitados de amparo, principalmente espiritual. Muito bom, Marise. Gostei. Quem mais? Temos aqui a Rosa Galerani. Não. Aqui. Quem mais? Filial Leopoldina, o Geraldo Magela e o Emir Siciliato aqui, ele diz, um homem que valoriza, é uma citação do Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, terminada a Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte, abre aspas, um homem que valoriza seus privilégios acima de seus princípios morais e espirituais, logo perde ambos, fecha aspas. E aí o Emir diz, presidente, vejo que a plenitude deve ser perseguida com o máximo de nós, a começar da consciência de nós mesmos. Isso nos promoverá uma avaliação constante da nossa autoestima. Assim estaremos num degrau seguro da nossa espiritualidade. A satisfação do dever cumprido superará de muito o domínio dos sentidos físicos, abrindo um leque de possibilidades em nossa vida que, sem nenhuma dúvida, levará à nossa realização. Perfeito, Emir. Concordo. Também com Eisenhower. Quem mais está conosco? A Liliane lá de Salvador, a Silvia Couto do Rio. Quem mais? A Jucema de Abreu também está aqui conosco. A Daisy Pape também, ela diz, o ser humano que se conduz ativo supera as dificuldades, reconhece as falhas, encontra prazer no que faz, procura o silêncio em seu relacionamento interior, coloca-se no quadrante das realizações. A sensação do que é inteiro e completo proporciona bem-estar, enche o indivíduo de felicidade, atingindo a plenitude. Muito bom. Daisy Pape, de São Paulo. A Cíntia, lá de Rio Preto, ela diz aqui, ela cita uma orientação de Luiz Tomás. Os espíritos superiores só alimentam o ideal, que é remodelar pouco a pouco a humanidade com o cumprimento do dever, após o alijamento de vícios que já não deviam existir em suas almas. Sabedores que não há uma completa perfeição, porque isso não é possível, mas para que ao menos pudéssemos ter a satisfação de descer a uma corrente formada forte, fluídica, como a do racionalismo cristão. Muito bom. Uma citação um pouquinho longa aqui, e finaliza dizendo, mas o amor impessoal sempre existirá em um ser limpo pela lei superior da limpeza psíquica. A limpeza psíquica não é uma lei, é uma disciplina, é uma prática, viu, Cíntia? Como você já escreveu várias vezes sobre isso, eu estou agora falando, comentando, me permita. E ela falando aqui sobre as reuniões à distância, aqui em tempos de pandemia que a gente realiza. Nem todo dia dá para realizar, né? Principalmente nesse mês aqui de agosto, tivemos esse probleminha aqui. O Rafael Silva diz aqui pelo YouTube, estou achando que a enquete está se referindo à luxúria que às vezes é confundida com o conforto pessoal, social e profissional. Não, luxúria é outra coisa, hein, cara? Mas a gente está perguntando a opinião de vocês, se o ser humano, para se sentir realizado, se a gente trocasse esse ser humano por uma outra palavrinha, vocês todos iam responder a mesma coisa. Mas é o ser humano, né? Se o ser humano, para se sentir realizado, precisa mais do que conforto pessoal, social e profissional. Vamos pensar, Luiz, o Rafael Luiz, vamos pensar um pouquinho. Só isso?
tem nada a ver com luxúria. Luxúria é um vício moral. O ser humano, ele obtendo conforto pessoal, conforto social e conforto profissional, ele está realizado? Essa é a pergunta. Tá bom? Não tem nada que possa confundir, não. O Trentini, lá de Jundiaí, diz aqui, ele é da filial Jundiaí, quando o ser tem consciência de que é espírito, que é uma emanação da inteligência universal, que possui capacidade de raciocinar e precisa fazer bom uso desses atributos para evoluir espiritualmente, neste mundo escola passa a entender as falhas dos seus semelhantes, os crimes, as guerras e todas as barbaridades que os seres humanos cometem são fruto da ignorância de sua composição como força e matéria. É verdade. Muito bom. Na marcha evolutiva, aumentamos o passo quando damos vazão às escolhas que visam o crescimento espiritual, direcionando as atitudes, procurando nos valores racionais a mudança interior que traz a realização e alcança a plenitude. Quem? Gil Tenório. Muito bom. E a Rose Monteiro de Santos diz aqui sobre o nosso tema realização e plenitude: a materialidade em que a maioria da humanidade vivencia impede-a do estudo da vida fora da matéria. Se assim não fosse, teria consciência de si mesma, dos porquês da existência, alcançando a realização e plenitude que todos almejam. Plenitude de haver alcançado o propósito da existência, o cumprimento da proposta do plano astral. É verdade, é verdade. Opa, quem mais? Aqui conosco, a Simone Batista diz que a materialidade é o fator que ainda está atrasando e muito a evolução espiritual dos seres. Bens materiais, posses, são do planeta Escola Terra. Somos apenas administradores do que conquistamos devido ao trabalho honesto e digno e da luta incansavelmente para suprir nossas necessidades. É verdade. E ela completa, mas a verdadeira realização e plenitude é a nossa evolução espiritual. Opa! Ah, que maravilha! Simone Batista. E a Renilza Cardoso, lá de Vicente Carvalho, ela faz aqui uma citação, né? Quem segue a espiritualidade convicto de que é o caminho certo e verdadeiro, com certeza terá um viver de realizações e plenitude. E quem se orienta pelos ensinamentos da filosofia do raciocínio cristão, com esse propósito, sabe que é o caminho certo e seguro. É verdade. Então, não consegui pegar aqui de onde é essa sua citação. Você colocou entre aspas, mas não estou conseguindo perceber aqui. Não tem problema. Está muito boa a sua reflexão aqui. Muito obrigado. O Jorge Ramos, ele diz aqui, no dia que termina, enquanto você se prepara para a limpeza psíquica, permita-se um tempo para refletir. O que você fez hoje o deixou feliz? A pergunta. Você pode ter sido contemplado pelo projeto bem-sucedido, acrescentando uma soma considerável ao seu saldo bancário. Sim, tudo isso são ganhos, mas você está verdadeiramente feliz? O racionalismo cristão responde tais questionamentos. Ele ensina que a realização e plenitude é o equilíbrio entre as conquistas materiais e espirituais. Muito bom. Também de Belo Horizonte, a Sônia Eugênio nos diz que realização e plenitude é conquista do ser que se espiritualiza pelos ensinamentos do racionalismo cristão, pela conduta retilínea, moral ilibada, pela consciência esclarecida que somente os valores espirituais são agregados à bagagem evolutiva e se estende pela eternidade. É verdade, Sônia. Temos aqui o Marco José Guimarães, quando adquirimos a consciência do que nós somos como parcelas ou partículas da força criadora, nossa sensação de bem-estar e realização são ampliados gradativamente. É verdade. E o Robinho diz aqui que precisamos de paz espiritual. A Manuela Schwan dá boa noite aqui para o Emir Siciliato. O Valdemiro Rodrigues também, a Germana Batista colocou alguma coisa que eu não consegui entender. Bom, e a Mirtes Coelho diz aqui que o mundo escola é um universo de ilusões. Para conectar-se
as possibilidades que fortalece e engrandece a alma, é preciso simplicidade, humildade e firmeza de caráter. Com o domínio das emoções, subtrair os devaneios que entorpecem os sentidos e, com gratidão, reconhecer-se como ínfima partícula do universo em evolução terrena. Vitor Coelho, muito bom. Bom, vamos falar sobre o jornal A Razão. O que vocês acham? Leia no jornal A Razão desse mês de agosto. Reaja às sensações negativas e seja feliz. Cumpra a disciplina do racionalismo cristão e garanta seu equilíbrio psíquico. Sempre citados mundos de estágio. Onde estão? Sabedoria no viver é ter paz nas relações. Depressão é resultado de más vibrações. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Ajudar a quem precisa é dizer não ao egoísmo. Em sábias palavras, Maria Cotas, praticar o bem é dever de todos e a evolução espiritual agradece. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão. Força de vontade, partida para vencer a depressão. A razão, criança, e devemos ser fortes, viva Clarinha e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. Aí está, leia, assine, colecione o jornal A Razão. Como assinar? www.livrariarc.net. Você assina o jornal A Razão. Ou liga para a Casa Chefe, o 2117-2102. A Terezinha Canizela diz que aqui o racionalista cristão é o cumpridor dos seus deveres, já é um ser realizado. A Margarete Pinto também está conosco, a Rosa Moretti também aqui, dando boa noite, a Lúcia Matos, ela fala do seu Horácio. Quem é o seu Horácio? Deixa eu ver se eu consigo ainda me tirar daqui. Quem? Não deu tempo. Boa noite para o senhor Horácio, abraço. Não sei quem é seu Horácio. Raimunda Doraci Aguiar, ela fala sobre o modo dela pensar, está aí para vocês lerem. Também, quem mais? O Douglas Jeremias, o ser humano precisa da sensação do dever cumprido, todas as outras coisas são consequência, pensamento e força de vontade bem aplicado. Muito bom. O jornal ainda está circulando nos jornaleiros? Pergunta a Lerro. Sim, claro, a gente tem uma distribuidora aí no Rio de Janeiro que distribui a mancheias pelas bancas, é preciso que a banca queira. Muito bom, obrigado pela pergunta, viu? Muito boa. A Germana Batista gosta aqui da voz, deve ser da voz do Romilson Luiz, né? Muito bom, muito obrigado. A Carmen Barreto também está conosco. Bom, vamos voltar aqui mais um pouquinho para as opiniões, as reflexões, como eu costumo dizer, do nosso tema de hoje, realização e plenitude. E aqui tem uma objetiva aqui, gosto assim: para alcançar a realização e plenitude, o ser humano precisa ter os pés no chão e os pensamentos elevados às dimensões astrais superiores. Trabalhar, estudar, dedicação, determinação e disciplina. Alarico e Emilce de Belo Horizonte, olha só que maravilha. E Luiz de Souza, Felicidade Existe, página 24. Procurar em vão, nos prazeres ilusórios da matéria, aquilo que somente pode ser achado no campo das forças espirituais, fecha aspas. Somente levamos para a nossa dimensão astral o desprendimento, a gratidão, a humildade, o bom e o racional uso que fazemos dos bens materiais adquiridos com trabalho e dignidade, trabalho digno e honesto, e a gratidão pela filosofia Rações Cristãs para abrir nossa mente para a espiritualidade. Quem? Regina Rocha de São Paulo, olha só que maravilha.
E a Dilma Santana diz que a vontade fortalecida pelo interesse é a condução para a realização e plenitude neste universo pela busca por uma educação melhor, um plano de saúde entre as famílias, as amizades mais sólidas, uma melhor compreensão entre os seres para um viver contido na razão. É a Dilma Santana aqui do Rio de Janeiro que nos traz essa reflexão. E a Maria Helena Fonseca de Rio das Ostras. Realização e plenitude é chegar ao final de sua existência e constatar grandes realizações na vida material, chegando à plenitude de uma vida espiritual bem vivida e aproveitada. Deve ser uma felicidade irradiante. Sem dúvida. Quem mais? Aqui temos mais. Temos o Milton de Almeida, da Casa Chefe, o André Ricardo, a Elvira Cantante também está conosco, a Ana Cristina de Itaquá também está conosco, a Alexandrina, São Paulo, quem mais? O Domingos Ferro Fino de Miami, o Zenon, a Welba, ela diz lá de Cuiabá: tudo o que há de positivo na vida do ser humano ocorre quando este tem sempre atitudes positivas e sentimentos igualmente positivos. E a Sandra Matias, do Rações Cristão de Patrocínio, lá de Belo Horizonte: se não tiver conhecimento da verdadeira vida espiritual, nada será o bastante. Sempre ficará em busca de algo que não sabe reconhecer. Muito bom. Ana Maria Costa, da filial de Santa Ifigênia, Belo Horizonte, ele diz aqui que ela está assistindo o nosso programa com a mãe de 93 anos, a filha, a netinha, olha só, 4 gerações aí juntas. Inclusive ela me viu de olhos fechados e fechou os delas também até terminar a limpeza psíquica. Estou aqui encantada, quem não ficaria, né? Claro, muito bom. São os exemplos, eles falam mais alto do que as palavras. É escrever em mármore, dar bons exemplos aos filhos, aos netos, aos bisnetos, como vocês estão dando. O Joaquim, do Rio de Janeiro, diz: somente sentiremos que nossas realizações são plenas quando percebermos que não estamos perdendo tempo em nossa caminhada evolutiva. A Leia Rude, da Casa Chefe: a verdadeira realização de uma pessoa está em sua consciência verdadeiramente tranquila através de sua conduta dentro do crivo das leis materiais e principalmente espirituais. É verdade. A Vera Lúcia Alves, de Belo Horizonte: a consciência tranquila do dever cumprido na Terra resulta em realização e plenitude. Filial Santa Ifigênia. O Yatsen diz aqui que ele quer me ver na tela. A Maria Almada, da Espanha, a Sueli Ocada, do Rio de Janeiro, a Olga, de São Paulo, a Elza Mota. Autoconhecimento, se analisar diariamente, se acreditar e ao mesmo tempo, deve ser se acreditar ao mesmo tempo, com esses cuidados. Falhamos em alguns momentos, é verdade, Elizabeth. Elizabeth Mota. A Margarete nos manda um ok e a gente devolve aqui o ok. Muito obrigado. Bom, vamos aqui para a nossa crônica de hoje. Esperamos que vocês gostem dela. Vamos lá. Hoje, em nossa crônica, vamos falar sobre universo de possibilidades. Algumas pessoas que nos acompanham podem se perguntar o porquê da ênfase que damos ao estudo da espiritualidade divulgada pelo racionalismo cristão, que, no contexto de nossas apreciações, é equivalente ao estudo da transcendência, como já tivemos ocasião de elucidar. Um dos argumentos mais caros à defesa do estudo da realidade, que ultrapassa o domínio dos sentidos físicos, é o universo de possibilidades que se abre para quem, com critério e racionalidade, bom senso e lógica,
torna-se receptivo ao sublime conhecimento que tal estudo encerra. De fato, estudamos a espiritualidade visando o autoconhecimento, que, aliás, deve ser um dos objetivos centrais de nossa vida. Não sem razão, um sábio afirmou que o estudo da espiritualidade consiste no estudo de si mesmo, uma vez que, de certa forma, todos somos seres espirituais passando por uma experiência física. Com efeito, quando nos conhecemos melhor, quando identificamos nossa essência e as potencialidades a ela ligadas, conseguimos olhar o mundo por outra perspectiva, que é, sem dúvida, mais abrangente e integradora. É importante que se diga que os princípios espiritualistas com os quais fundamentamos não apenas a presente crônica, mas a totalidade de nossas falas e artigos são universais, ou seja, são válidos em todas as latitudes, válidos em todos os lugares. Ao absorvermos, por meio do estudo, os ensinamentos libertadores contidos em tais princípios, é muito importante que nos empenhemos a fim de que nossas atitudes sejam, da mesma forma, universalmente válidas. Não é necessário, para tanto, possuirmos um vasto arcabouço teórico e cultural. Basta que sejamos honestos, honrados, solidários, respeitosos, cumpridores da lei e éticos, independentemente do local da cidade ou do país onde desempenhamos nossas atribuições e funções. Kant dizia que o indivíduo deveria construir seus juízos morais perguntando-se quais princípios morais ele desejaria que fossem máximas a ser seguidas não somente por ele, mas por todos. Concordamos parcialmente com o imperativo categórico de Kant. Todavia, para nós, os princípios morais, essencialmente importantes para o aperfeiçoamento ético dos indivíduos, transcendem as concepções humanas e encontram-se inatos na consciência de cada ser humano, justamente para a ampliação de suas faculdades e atributos. O estudo criterioso da espiritualidade, portanto, não cria nada, apenas torna claro o que já existe dentro de cada um. Na verdade, amigos, com tais esclarecimentos, queremos que as pessoas que nos acompanham, que acompanham nossos trabalhos, sejam cada vez mais espiritualizadas, capazes de organizar e exprimir com clareza suas ideias, estabelecer relações duradouras e positivas, interpretar ampliativamente as circunstâncias atuais e que se sintam responsáveis pelo bem-estar de seus semelhantes, respondendo positivamente, por meio de suas atitudes, à necessidade de desenvolvimento e crescimento espiritual que a todos se impõe. Concordam com esse universo de possibilidades? Esperamos que sim. O Homero gostou, o Sidney Costa fala para irradiarmos lá para os afegãos, os dirigentes afegãos, a Filomena Rosário de São Vicente, Cabo Verde, está conosco, o Gerson Diniz, acredito que tenha gostado também, a Maria Madalena está conosco, a Geralda Silva, a Carmen Barretos, a Márcia Nunes, falando aqui que o racionalismo cristão é uma escola. Gente, mas eu queria destacar aqui uma frase que eu li do Rafael Luiz, que ele disse o seguinte aqui no chat: então o mais, respondendo
ao que nós comentamos sobre a frase dele, ele, com uma perfeição, com uma clareza imensa, ele diz aqui: então, o mais seria o fortalecimento da consciência, crescimento espiritual, fortalecimento da moral, pois sem esta pode botar tudo a perder, posição social, profissional e o conforto pessoal. Você respondeu, cara. Matou a charada, como diz o outro. Então, tá aí, né? Eu poderia usar esse seu comentário como resposta até para a nossa enquete de hoje. Mas, vamos lá, eu até botei num postscript aqui, como é que chama isso mesmo? Aqueles amarelinhos, destaca-texto, né, que a gente chama, aqui. E a enquete está aí, gente. Vamos responder. O ser humano, para se sentir realizado, precisa mais do que conforto pessoal, social e profissional? Sim ou não? Simples assim. A Regina gostou da crônica, a Mirtes disse que vai estudar, daqui a pouco ela vai estar aí no YouTube, é só assistir quantas vezes vocês quiserem. A Bela da Luz Gomes também gostou, o Polêmico também gostou, muito obrigado. A Leia concorda plenamente, mas não sei exatamente com o quê. Bom, deve ser com relação a algum comentário que alguém fez, né? Bom, mas vamos aqui, já não sem tempo, para a nossa resposta, para a nossa reflexão sobre o tema de hoje: realização e plenitude. Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre realização e plenitude. Introdução. As crises que ganham corpo na atualidade põem em xeque a tão disseminada ideologia materialista que reduz o viver humano às disputas, às exterioridades, ao consumo, ao prazer e ao lucro, em flagrante desrespeito não apenas à natureza e aos ecossistemas, mas, sobretudo, à essência espiritual que estrutura inequivocamente o indivíduo, que lhe transmite uma dignidade inalienável e imperecível. Na defesa de tão alta dignidade é que estruturamos a presente reflexão. Consequência lógica. A vida, concebida por uma série de movimentos que buscam apenas o interesse próprio, a satisfação dos sentidos e a aquisição de bens, não dá conta de fornecer ao ser humano os subsídios de que ele necessita para sua realização e plenitude. Um modus vivendi que despreza as demandas do espírito e a necessidade de desenvolvimento constante de seus atributos gera, indubitavelmente, perturbação psíquica, patologias, as mais diversas, e a consequente desorganização da própria sociedade. Relação hierárquica. A conquista de bens materiais, de postos, de status, de honrarias, não deve ser desprezadas e tampouco tida como referência máxima. Logo, tais conquistas não têm sentido pleno se analisadas isoladamente, pois a relação entre o ter e o ser não é constitutiva, mas hierárquica. Ou seja, em primeiro lugar está o ser, o espírito com seus valores absolutos, depois os bens materiais, que devem, por seu turno, ser compreendidos como instrumentos para o aperfeiçoamento do ser humano, e não como algemas ou grilhões que lhe tolhem a expressão autêntica de seus mais genuínos sentimentos. Autoconhecimento. Somente o caminho do autoconhecimento, que produz paz interior e harmonia, equilíbrio e ordem, conduzirá a sofrida humanidade à percepção do campo de possibilidades imensuráveis que é o espírito e que, essencialmente presente em todas as pessoas, anseia por desenvolvimento e por expansão cada vez maiores.
manancial de força. As coisas materiais que nos circundam e que percebemos pelos sentidos físicos não refletem a realidade de forma integral, não englobam a totalidade dos aspectos que nos afetam diretamente, nem mesmo a linguagem humana, que opera uma verdadeira produção de sentidos, é capaz de avaliar a dimensão espiritual que tudo interpenetra e sustenta. Por essa razão, o ser humano jamais será pleno ou realizado se direcionar sua atenção e energia apenas para os aspectos exteriores da vida. É imperioso que ele volte para dentro de si sua atenção, escute sua voz interior e descubra o manancial de força que possui. Livre-arbítrio e discernimento. Embora as pessoas sejam constantemente influenciadas por concepções compartilhadas pelo grupo social, que nem sempre visam ao bem-estar da coletividade, cada qual possui a faculdade do livre-arbítrio para escolher os conteúdos que julgue de maior relevância para estruturar racionalmente a própria vida. Recategorizar os padrões impostos pela contemporaneidade com discernimento e lucidez é condição fundamental para o estabelecimento e a manutenção da saúde psíquica. Conclusão: quando falamos, na introdução deste sintético trabalho, sobre a dignidade do espírito e a necessidade constante de reafirmá-la, fazemos referência à necessidade de se desenvolver, por meio do estudo da transcendência, um efetivo deslocamento da atenção e das escolhas da sociedade atual. É preciso que os seres humanos abandonem os reducionismos e preconceitos próprios de visão superficial das coisas e dos processos e mergulhem dentro de si mesmos, não com o propósito de se isolarem da vida, mas, pelo contrário, com a finalidade de penetrarem na própria essência da vida, como nos ensina o racionalismo cristão. Muito obrigado. Bom, eu espero que vocês não tenham desviado a atenção de vocês do texto, do conteúdo da nossa reflexão, por conta dessas imagens maravilhosas do planeta Terra, né? Mas aí está. Vocês poderão depois assistir quantas vezes vocês quiserem, porque vai ficar no nosso canal no YouTube. O Trentini, muito obrigado aí pela correção do nome aí, o Post-it. Fazia tanto tempo que eu não vi esse nome, né? Bom, orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. A história do racionalismo cristão vem sendo escrita no plano físico com muita determinação, destacando-se nessa luta a participação de espíritos valorosos, entre eles o de Luís de Matos, um de seus fundadores que se dedicou ao estudo aprofundado das ciências humanas, sociais e da natureza, sobretudo das ciências médicas e da literatura em geral, especialmente dos filósofos da antiguidade até os contemporâneos. Assistido por forças superiores em campo astral, codificou uma filosofia de vida que esclarece e espiritualiza os seres humanos, mediante normas de conduta fáceis de serem adotadas no cotidiano e um método disciplinar próprio que fortalece os espíritos em evolução na Terra, que o grande mestre humanista qualificou como planeta escola. Mediante seu expressivo ideal e elevado grau de espiritualidade, Luís de Matos transmitiu ensinamentos valiosos para os seres humanos, auxiliando-os a caminhar de forma simples pela estrada evolutiva neste mundo de escolaridade. Ao explanar princípios espiritualistas objetivos e adequados aos níveis culturais existentes na face da Terra, deixou bem clara
a relevância das leis evolutivas no processo de crescimento espiritual a que todos se obrigam no planeta, contrapondo-se aos cultos adorativos sempre existentes e às ideias místicas e aos dogmas enraizados nas mentes humanas há milênios. A Terra tem atmosfera fluídica bem densa, em razão da materialidade que ainda domina muitos povos. O materialismo obsedante só oferece caminhos tortuosos. Eles são aparentemente atrativos, mas na verdade são atalhos ilusórios. A materialidade entorpece o indivíduo, turva o raciocínio, enfraquece a vontade, diminui a capacidade de percepção, afastando-o da estrada evolutiva. Perdido em si mesmo, vai aos poucos distanciando-se do crescimento espiritual planejado em campo astral. É dessa forma que se produzem as grandes mazelas observadas no plano físico, como guerras fraticidas, disputas acaloradas, buscas desenfreadas por bens materiais. Mas tudo fica neste mundo tão convulsionado, nada de valor espiritual é agregado ao cabedal evolutivo humano. As desigualdades sociais resultam dessa falta de consciência, dessa insensibilidade espiritual. Despertem para a espiritualidade desde já. As leis evolutivas já são bem conhecidas por todos que estudam a espiritualidade que o racionalismo cristão defende e pratica diariamente em suas casas. Também divulgada nos livros publicados por sua sede mundial. São esclarecedoras obras literárias, acessíveis a todos os níveis socioeconômicos e culturais existentes. Relembramos, como igualmente relembramos, que a vida tem seu lado de progresso material, mas a ser apenas utilizado como meio de crescimento espiritual, uma verdade que jamais deverá ser negligenciada ou mesmo esquecida, sem que haja grande prejuízo evolutivo para o indivíduo e a coletividade. Sendo assim, não se esqueçam das pequenas coisas, como um sorriso cordial, o desejo de um bom dia, o de estender a mão amiga aos necessitados de ajuda, o de levar a palavra orientadora a quem está ao redor. Saibam que todos os seres humanos têm a mesma origem, todos são iguais, diferenciando-se apenas quanto ao nível de evolução espiritual. Se estão ligados entre si, enquanto evoluem em conjunto neste planeta escola, ao dominarem pensamentos, sentimentos e emoções, poderão raciocinar com clareza e bem aproveitar a existência, contribuindo para um mundo melhor. Humberto Rodrigues. Bem, amigos, chegamos ao final do nosso programa, mas antes vamos primeiro agradecer a participação de vocês aí na nossa enquete, Facebook, o YouTube, e fiquei muito feliz aí com a participação de vocês. E vocês acham que o ser humano ele se realiza quando ele tem conforto social, profissional e pessoal? Só isso é que faz com que o ser humano atinja a sua plenitude? É claro que não, né? Então, a própria reflexão que nós fizemos, a orientação de Humberto Rodrigues, a crônica, elas respondem exatamente isso. O ser humano, para se sentir pleno, realizado, ele precisa fazer o bem, ele precisa ter caráter, ele precisa ter uma moral ilibada, ele precisa dar exemplos valorosos para aqueles que estão à sua volta, ele precisa trabalhar pelo todo, ele precisa trabalhar para que outras pessoas se sintam felizes, se sintam plenas, se sintam confortáveis, se sintam socialmente elevadas, porque aquele que se preocupa somente com ele é egoísta, né? Então ele não pode ser uma pessoa realizada. Essa a resposta, portanto, a resposta correta é sim, e eu tenho certeza de que a maioria de vocês acertou. Muito obrigado, um abraço, até a volta, bom fim de semana, boa sexta-feira, bom final de semana, e a gente terça-feira estará aqui de volta, dia 31 de agosto. Ainda agosto, gente, mas estaremos aqui. Um grande abraço, muito obrigado.